Aleluia. Que Deus bom, não é, gente? Aleluia. Graças a Deus. Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. A mudança de mentalidade, mudar a maneira de pensar, pode, se você ouvir as coisas certas, pode te promover, pode te levar a desfrutar do que Deus tem para a sua vida. Ao passo que, se a sua mentalidade continuar do mesmo jeito, você vai continuar do mesmo jeito. É por isso que é importante ouvir as coisas certas. É por isso que é importante frequentar uma boa igreja. É por isso que é importante ouvir boas palavras e prestar atenção. Sabe, deixa eu te falar, não vale a pena vir ao culto e não prestar atenção no que está sendo falado. Mas quando você vem e você sabe a importância de cada palavra que é falada, você não ouve de qualquer jeito. Aliás, Jesus falou sobre isso quando ele disse: vê depois como ouvis. Quer dizer, todos podem estar ouvindo, mas Jesus ainda assim recomendou: não basta ouvir. Ele disse: vê depois como você está ouvindo. Então, é necessário abrir a nossa mentalidade para o que está vindo da parte de Deus. Claro que você deve julgar de acordo com a palavra tudo que você ouve. Fazer como os bereanos. E você julga pela palavra se está de acordo. Mas uma vez que você vê que está de acordo, não seja turrão para aceitar. Por exemplo, eu quero fazer você pensar comigo. Analisa esse ponto comigo. Jesus estava no céu com Deus, certo? Jesus estava lá no céu com Deus. Ele não precisava de nada. Ele não precisava de nada. Jesus não precisava mostrar que ele podia vencer o diabo. Ele não precisava mostrar que ele podia vencer o pecado. Ele não precisava mostrar que ele precisava de nada, porque ele não precisava de nada. Uma vez que Jesus decide vir para a terra, tem que haver um propósito. E é óbvio que ele fez tudo isso. Ele provou que podia viver aqui sem pecado. Ele provou, né, que ele podia viver entre nós. E quando ele viveu entre nós, a Bíblia diz que ele veio com o mandato do Pai para dar a sua vida por pessoas que eram pecadores. Ele veio dar a sua vida. Então, quando Jesus conquista tudo o que conquistou, eu não consigo pensar que Jesus conquistou aquilo por causa dele. Eu não consigo pensar que Jesus ganhou tudo aquilo por causa dele, porque ele não precisava de nada. Então, eu só consigo pensar uma coisa: Jesus veio à terra e deu a sua própria vida para fazer uma troca conosco. Aquilo que ele tinha, você está prestando atenção em mim? Aquilo que ele tinha, que era dele, ele decidiu fazer o seguinte: eu vou pegar o que você tem e eu vou dar o que eu tenho para você. Agora, tem que ser coisa boa. É por isso que a Bíblia diz que o evangelho são boas novas, boas notícias. Agora, você não consegue ouvir uma boa notícia de que, olha, se você não servir a Deus, o seu filho vai morrer. Se você não fizer a coisa certa, a sua cova está sendo preparada. Como você pode pensar que boas novas soam como essas palavras? De jeito nenhum. Eu não consigo pensar que boas novas são esse tipo de mensagem. Boas novas tem que ser boas notícias àquele que ouve. Quando você começa a ouvir a mensagem do evangelho, ela tem que vir para você como algo novo, porque o ruim você já tem vivido. Agora, se vem uma boa nova, uma boa notícia, essa boa notícia tem que pelo menos melhorar a sua vida, tem que pelo menos melhorar o lugar onde você está, tem que pelo menos te levar para um outro nível, te levar para uma nova realidade, te levar para uma nova estação, te levar para novos horizontes, novos lugares. Eu não consigo pensar em boas novas que está dizendo que vai me diminuir, boas novas que vai dizer que eu vou perder, boas novas que vai me dizer que eu estou arruinado, e se eu não arrumar vai ficar mais arruinado ainda. Boas novas não são isso. Sabe o que me deixa apaixonado mais ainda por Deus? Porque eu ia servir a Deus mesmo se não tivesse bênçãos. Eu ia estar seguindo Deus mesmo, porque aliás foi assim que eu comecei no Evangelho. Eu comecei no Evangelho quando eu nem sabia que existia essas bênçãos, e eu estava decidido a servi-lo assim mesmo. Quando eu descobri que as bênçãos estavam incluídas no pacote, eu gostei mais ainda de servir a Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa: eu iria agradar a Deus, eu iria servir a Deus mesmo se não tivesse nada. Quando eu descubro que tem
Oh, a empolgação fica maior. Oh, a alegria fica maior. Oh, o prazer fica maior, meu irmão e minha irmã. E eu acho que é a mesma coisa com você. Então, deixa eu te falar mais isso. O evangelho tem que ser motivador para você. O evangelho tem que ser tão motivador para você ao ponto de você realmente ser grato por ele. Ao ponto de você ser grato. E nessa noite, o que nós fazemos? Quando nós colocamos essa mesa com pão e vinho, o que nós estamos tentando fazer com isso? Fazer aquilo que Ele mandou a gente fazer. Ele disse: façam isso em memória de mim e daquilo que eu fiz para você e por você. É para a gente lembrar. Então esse tipo de conversa que eu estou falando com você agora é só para te lembrar. Jesus não veio em vão. Ele nem precisava vir, ele não precisava morrer. E se ele veio e ele morreu por mim e morreu por você, tem que significar algo tão grande para nós, tão benéfico para nós, tão bom, que eu só me alegro nesse tempo. Então, quando esse tipo de mensagem é pregada e a sua mentalidade começa a receber, você começa a entender, e quando você entende, tem que mudar a sua vida. Só pode mudar a sua vida. A mensagem do evangelho, ela veio para mudar a nossa maneira de pensar, porque nós estávamos acostumados com derrota, nós estávamos acostumados com perda, nós estávamos acostumados com fracasso, nós estávamos acostumados com esse tipo de coisa, sofrimento, porque afinal de contas a gente sofre nessa vida. Mas quando nós ouvimos o evangelho, ele chama a gente não de vencedor, ele diz que nós somos mais, muito mais do que vencedores. E isso me empolga demais, gente. Isso me alegra demais em saber que o evangelho são boas novas, que me traz alegria, porque foi assim que foi declarado através daquela mulher, a virgem. Oh, eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, por na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Meu Deus do céu, isso tem que trazer uma alegria para todos nós, porque essa é a mensagem do evangelho, um evangelho que vai trazer alegria para todos os povos. Eu não consigo pensar no evangelho de fracasso, eu não consigo pensar no evangelho de derrota, eu não consigo pensar no evangelho dessa forma. Abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 5, versículo 17. Romanos 5, 17. Se você não tiver Bíblia, leia no quadro comigo. Aleluia. Se pela ofensa de um, e por meio de um reinou a morte. Se pela ofensa de um só, e por meio de um reinou a morte. Essa ofensa de um, está falando da ofensa de um homem chamado Adão. Por meio da ofensa ou daquilo que ele fez, reinou a morte. Aí aqui diz, muito mais, os que recebem a abundância da graça. Oh, que graça abundante é essa! Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. E o que é o dom da justiça? É a capacidade de pegar pessoas injustas e fazer delas pessoas justas. O dom, justiça é um dom, não é uma habilidade que eu e você adquirimos porque nós fizemos algo. Isso é um dom que veio para nós de graça. E como é isso? Alguém que estava no céu chamado Jesus veio para a terra, morreu, viveu e morreu aqui como um homem e deu a sua própria vida por nós, dando a sua justiça. Eu era injusto, ele era justo, ele pegou a sua justiça, me deu, e eu passei a ser justo, e ele recebeu a minha injustiça no corpo dele. É por isso que ele passou pelo que ele passou naqueles 3 dias, desde a cruz. Jesus recebeu a minha injustiça, Jesus recebeu os meus pecados, as minhas mortes, Jesus recebeu as minhas misérias, recebeu as minhas enfermidades, ele recebeu tudo no corpo dele, e eu recebi a sua justiça. E graças a Deus por causa da sua justiça, porque a sua justiça me dá a habilidade de estar na presença de Deus como se eu nunca tivesse pecado. Eu posso olhar para Deus e Deus pode olhar para mim, e Ele olha para mim como se eu nunca tivesse pecado, porque se pela ofensa de um só reinou a morte nessa terra, nessa vida, muito mais, eu disse que é muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão por meio de um só também, aquele que é Cristo, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele fez de nós pessoas que agora podem reinar em vida, não mais
mais viver uma morte, não mais viver em escassez, não mais viver em falta, não mais viver em doenças e enfermidades, mas nós podemos reinar, viver nessa vida de cabeça erguida, olhando para cima, olhando para o alto, olhando para aquele que nos justifica, e nós temos uma abundante graça, e essa graça nos dá direito de receber as coisas de Deus, de graça. Então nós podemos nos alegrar com isso, irmãos. Nós podemos nos alegrar de receber de Deus, mesmo sem merecer. Nós recebemos dele, porque ele nos tornou merecedores, ele nos tornou justos, ele nos tornou aqueles que podem receber os seus benefícios. Então eu sou alegre demais com essa cruz, com essa justificação, com essa mesa. Eu sou alegre demais com esse Jesus Cristo, que não precisava de nada, mas ele veio e morreu por mim. Oh meu Deus do céu, eu só posso me alegrar com isso. É por isso que eu posso tomar essa ceia com muita alegria no meu coração. Eu não posso tomar essa ceia chorando e dizendo: oh Jesus, pobre de você, pobre não. O Senhor fez isso por mim. Eu sei que o Senhor não precisava. O Senhor não precisava ganhar um nome que está acima de todo nome. O Senhor ganhou esse nome para me dar. O Senhor não precisava de nada. O Senhor estava bem. Eu não estava bem, o Senhor estava bem. Mas quando o Senhor decide sair dos tronos, sair do céu e vir para essa terra, é por isso que ela declarou: todos os povos da terra são felizes, são abençoados. Eu dou graças a Deus por isso. Então a mensagem do Evangelho é uma mensagem de boas notícias para um povo que precisava de ajuda. Esse povo é você e eu. Você e eu. Então você não precisa sofrer nessa vida. Você não precisa passar escassez nessa vida. Se você entender a mensagem do Evangelho. Talvez você se pergunte: pastor, tem pessoas que estão tanto tempo na igreja, e por que eles não estão vivendo isso? Porque é necessário uma mudança de mentalidade para experimentar o novo de Deus. E você só tem uma mudança de mentalidade em primeiro lugar se você ouvir as coisas certas. E para você ouvir as coisas certas, tem que ser pregada as coisas certas. Agora, uma vez que as coisas certas estão sendo pregadas para você, você precisa abrir a sua mentalidade e receber com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual é poderosa para mudar a vossa mentalidade. Então você começa a se expor a esse tipo de mensagem. Não uma mensagem, sabe, de Deus está com raiva de você, Deus vai pegar você na curva. Não uma mensagem assim, mas uma mensagem que diz: ei, se levanta daí, se levanta, se levanta, se levanta, porque Ele te ama, porque Ele quer você, porque Ele quer fazer o melhor para você. Ei, por muito tempo as pessoas pensaram que o Evangelho era algo careta, mas o Evangelho não é isso. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus. Então nós temos que nos alegrar com essa oportunidade de ouvir o Evangelho, porque um dia isso vai passar, um dia isso vai acabar, mas enquanto estamos aqui e tendo a oportunidade de ouvir o Evangelho e de desfrutar dele, vamos agarrar com todas as forças, vamos valorizar o que nós temos, porque isso é precioso demais e não pode ser jogado fora, meu irmão e minha irmã. Então nós temos a oportunidade de tomar a ceia e lembrar o que Jesus Cristo fez por nós. O que foi que Ele fez por nós? E diante disso, nós vamos celebrar com alegria.